falando em fim do mundo, né? Falando em emburrecimento, em retrocesso, é assim, é algo tão inacreditável, né, Josias, que a gente vivenciou ontem. A gente está falando disso há bastante tempo, um alerta feito por um deputado federal, porque estava bem escondido lá numa comissão de previdência, família, a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Foi aprovado ontem nessa comissão por 12 votos a favor e 5 contra o texto do relator, o deputado Pastor Eurico. Bom, a sessão foi ali esvaziada, né, meio esvaziada. No entanto, quem estava ali querendo aprovar foi lá e fez isso. Mas também com muita resistência, né, José? A gente até separou aqui a fala da deputada federal Érica Hilton, que foi muito forte ali durante todas essas sessões, que foram sessões horrorosas que essas pessoas passaram. Vamos ouvir aqui um trecho do que ela disse ontem. Este relatório é nojento. As falas que são feitas aqui são ainda mais nojentas do que o próprio relatório, se é possível aumentar a nojura que é isso daqui. Nas últimas reuniões nós saímos daqui lambidas no chão de tantos horrores e atrocidades que nós ouvimos da bocas de deputados que deveriam estar aqui fazendo um trabalho digno. Vossas excelências são indignas dos votos que receberam, são indignas das cadeiras que ocupam. É um escárnio que vai ser aprovado. Tem maioria, tá aqui os dementadores da democracia, mas nós avançaremos porque a nossa resistência não é de agora. Já tentaram nos matar, já tentaram nos patologizar, já tentaram nos de todas as formas acabar com os nossos direitos e nós estamos aqui vivas, estamos aqui de pé, estamos aqui debatendo, estamos aqui olhando olho a olho na cara de vossas excelências e dizendo, isso não passará e é por isso que nós encaminhamos voto contrário a esse escárnio absurdo e nojento. Bom, e acabou passando, né, Josias? E aí, muita tristeza nas redes sociais, as famílias que são alvo desse ataque estão sofrendo, né? Porque, assim, é um sofrimento absurdo isso, porque não querendo reconhecer o direito de amar, né? É isso que estamos falando. Então, ontem eu fiquei muito impressionada ao ver vários vídeos de as pessoas falando sobre a dor dessa aprovação. E agora o medo, né, Josias? Porque passou nessa comissão, é uma comissão que é ali extremamente conservadora. Agora esse texto segue para a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. E caso avance também nessa comissão, o que é considerado mais difícil, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara. E aí segue os trâmites normais até chegar no plenário, né? Mas a gente tem aí isso e depois ir ao Senado, né? A gente tem a união homoafetiva permitida pelo Supremo Tribunal desde 2011. Mesmo assim, há o receio das pessoas em verem seus direitos retrocederem no país. Como é que você vê essa situação que a gente está vivendo, Josias? Fabiola, a aprovação por 12 votos a 5, né, nessa comissão de previdência da Câmara, desse projeto, esse projeto, ao proibir o casamento homoafetivo, ele como que formaliza o divórcio da bancada heteroarcaica da Câmara com os valores civilizatórios. Os deputados se divorciaram dos valores civilizatórios. Essa proposta trata a homossexualidade como doença. Foi mencionado lá, está escrito no relatório. Isso é uma evidência de que é mesmo incurável a enfermidade mental que acorrenta um pedaço do legislativo brasileiro à Idade Média. Esse é o primeiro estágio da tramitação da proposta. Antes de chegar ao plenário, o texto teria que passar por mais 2 comissões, e é preciso realçar que a chance desse projeto virar lei é pequena. A despeito do viés conservador do parlamento brasileiro, é possível assegurar que a chance é pequena. Os próprios parlamentares conservadores reconhecem isso. Mas nós precisamos desperdiçar aqui um naco do nosso tempo comentando essa iniciativa para tranquilizar os alvos desse arcaísmo. Permanece de pé
a decisão do Supremo Tribunal Federal que legalizou a união homoafetiva em 2011. E o Supremo agiu porque foi acionado. Na falta de uma legislação sobre essa matéria, a Suprema Corte Brasileira determinou que parceiros homoafetivos passassem a dispor da mesma proteção jurídica que é assegurada aos heterossexuais que se vinculam por uniões estáveis. Nos dois casos há uma união estável. Isso não tem nada a ver com casamento na igreja. Isso não tem nada a ver com religião. O que o Supremo fez foi oferecer proteção constitucional a quem era discriminado. Então, depois do veredito do Supremo, os casais homoafetivos passaram a desfrutar de direitos elementares. Por exemplo, o direito de incluir o parceiro como dependente num plano de saúde, o direito de herdar os bens um do outro depois da morte, o direito de partilhar patrimônio adquirido em conjunto em casos de separação. Eu conheço um caso, amigo meu, que adoeceu, tinha uma união homoafetiva, era rejeitado pelos pais que o discriminavam, adoeceu, o seu parceiro acompanhou o seu sofrimento até a morte. Quando ele morreu, os pais que abominavam o filho reivindicaram a herança. E aquele parceiro que acompanhou o amor da sua vida até o leito de morte, ele teve que disputar na justiça o direito à herança. Então, é disso que nós estamos falando aqui. São direitos básicos que o Supremo assegurou aos casais homoafetivos. Agora, os inimigos da lógica alegam que o judiciário substituiu o legislativo. Esse biombo é minúsculo para esse biombo da usurpação de poderes e tal. Ele não consegue esconder o preconceito gigantesco dos parlamentares que tentam atrasar o relógio da história, Fabiola. Nós estamos aqui falando de uma tentativa de atrasar o relógio da história. Até aqui, o que se verifica é que a chance de conversão deste projeto em lei é pequena, mas é preciso manter a vigilância, é preciso que a gente trate desse assunto, que a gente esclareça que não se está falando aqui de religião, de casamento no altar, de pessoas do mesmo sexo. Não, estamos falando de direitos básicos previstos na Constituição e não há razão para que uniões heterossexuais que sejam estáveis tenham direitos e que esses mesmos direitos sejam sonegados a parceiros homoafetivos. Não faz sentido, não faz nexo, não é razoável, não é civilizatório e por isso a gente está tratando disso aqui. E precisa uma mobilização da sociedade brasileira, né, Josias? Sem que nenhuma apesar dúvida. de ser uma comissão pequena e todo mundo falar, não vai passar, é preciso posicionamento, é preciso, a gente não pode retroceder em relação a isso. É preciso realmente um posicionamento para que o Brasil não volte atrás nisso. Então, eu acho que é um alerta enorme que aconteceu ontem e que não pode passar batido.